Olá, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Mais um dia na presença do Senhor em que temos a oportunidade de aprender um pouquinho mais da sua palavra. Vamos lá? Estão todos preparados? Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos diante da Tua presença nesta hora, Senhor. Grato, Senhor, pelo Teu amor para conosco, pela Tua bondade, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por este dia, por esta oportunidade que temos de aprender um pouquinho mais da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a compreender, Senhor, e que assim, Senhor, possamos aprender e, ó Deus, transmitir, Senhor, àqueles que não Te conhecem. Senhor, que Tu possas, Senhor, ficar com este vaso que irá falar, ser, Senhor, com os Teus filhinhos que irão estar escutando, com aqueles, ó Deus, que irão participar conosco. Senhor, nos ajuda, Senhor, e que seja tudo para a honra, glória do Teu nome, Senhor. Fica conosco e assim seremos sempre gratos, ó Deus, pela Tua bondade com as nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, amém. O tema da nossa aula é Vivendo na Graça de Deus. O nosso versículo-chave está lá em 2 Pedro 1:2. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Falaremos hoje sobre o livro de a carta de 1º e 2º Pedro. Quem é o autor? Pedro. Antes de iniciarmos, de falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho só de Pedro, mas recordando vocês que nós já tivemos essa aula com a diaconisa Cris. Eu vou deixar na descrição para vocês, para quem se interessar e quiser buscar um pouquinho mais, fique à vontade. Foi uma bênção e acredito que continuará sendo uma bênção nas nossas vidas. Assim nós podemos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Então vamos lá. A escolha está lá em Mateus 4, 18, 20. Quando ele estava pescando e Jesus chega e o chama para o seguir, para ser um dos seus discípulos. O chamado está lá em João 1, 40, 42. Antes, ele era conhecido como Simão e Jesus muda o seu nome de Simão para Pedro, Cefas, que significa pedra, que está lá em Mateus 16, 17 e 18, que fala que Pedro era como uma pedra, que sobre esta pedra Deus edificaria uma igreja. Um homem que teve muitas experiências com Jesus, andou pelas águas, feriu um soldado, negou a Cristo, um homem que dia a dia foi aprendendo e conhecendo ao Deus maravilhoso, que estava chamando para uma grande obra, para ser um pescador de homens. Foi um apóstolo, vemos lá em Atos 1:15. Vemos claramente Pedro quando toma a posição de líder, quando ele discursa aos discípulos e a uma grande multidão. Um homem que teve a sua vida transformada após a descida do Espírito Santo. Foi muito usado nas mãos de Deus. Através de sua oração, pôde curar um coxo que pedia esmola perto do templo. Está lá em Atos 3, 1 a 13. Um homem que passou por duras provas e que a cada dia foi confiando e realizando a vontade de Deus. E até o fim dos seus dias, ele sofreu pelo Evangelho de Jesus Cristo. Data do escrito. A primeira carta, 1 Pedro, aproximadamente no ano de 60 depois de Cristo. 2 Pedro, a segunda carta, aproximadamente no ano de 66 depois de Cristo. Público-alvo. Primeira carta. Nós encontramos lá em 1 Pedro 1 e 2. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai,
e pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Segundo Pedro, está lá em 2 Pedro 3:1. Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem destas coisas. Provavelmente essas cartas foram escritas na Babilônia. Está lá em 1 Pedro 5:13. A igreja que está na Babilônia, escolhida também por Deus, manda saudações. O meu filho Marcos também manda saudações. Provavelmente uma referência simbólica para falar da cidade de Roma. O propósito, 1 Pedro, é composto por 5 capítulos. Foi escrito para fortalecer os fiéis a continuarem firmes em santidade durante as perseguições, as duras perseguições, animando o povo a permanecer animados no caminho do Senhor. Segundo Pedro, composto por 3 capítulos, foi escrito para alertar o povo a permanecerem firmes quanto às falsas doutrinas, instruindo o povo a estar alerta e lembrando que para estar alerta era necessário conhecer a Cristo. A cada dia mais, para combater as falsas doutrinas, os falsos mestres, que iriam tentar desviar esse povo. Vamos lá. Iniciando, primeiramente, nós vamos falar de 1 Pedro. Primeiro capítulo, esta carta começa com uma saudação, que está lá em 1 Pedro 1 e 2. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus. Vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Logo no início, vemos a salvação. É um povo eleito, um povo escolhido pelo Pai, santificado pelo Espírito Santo e purificados por Jesus Cristo. Bendito seja Deus por sua grande misericórdia, aquele que concedeu a salvação, uma esperança, a vida através do seu Filho Jesus Cristo, que concedeu uma herança que nunca perderá o seu valor, que através da fé no poder de Deus são guiados a permanecerem no caminho reto, estando firmes, resistindo às perseguições, comprovando que a fé que este povo tinha era verdadeira. E assim, o resultado era o louvor, a glória, a honra a Jesus. Mesmo o povo não vendo a Cristo, o amava e cria que ele era Deus. E assim caminhavam com muita alegria e com grande poder, crendo nele. As palavras para descrever alcançavam a salvação, resultando a fé. Pedro diz ao povo para bendizer ao Senhor, mesmo em momentos de muitas provas, mesmo testando a fé. Mesmo assim, era para eles se alegrarem no Senhor. E por isso, o coração estava cheio da esperança viva, esperando receber as ricas bênçãos de Deus. Vemos também Pedro falando da santidade. Pedro dizia ao povo que eles deveriam de ser santos, estarem alertas, a deixar tudo que não agradava a Deus e a seguir uma vida em santidade. A serem filhos obedientes, buscando ser santo, como é santo aquele que o chamou. Vemos lá em 1 Pedro 1,16. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Sempre, reconhecendo sempre que
para que por cada um foi pago um preço. Cristo derramou seu sangue precioso numa cruz, dando o poder ao povo para obedecer e viver a verdade, demonstrando um amor sincero, não fingindo, amando uns aos outros com toda a força. A palavra do Senhor permanece para sempre e é esta que foi dita, anunciada no passado. Ou seja, era necessário deixar tudo que era mal, malícia, inveja, fingimento, engano, deixar tudo, seguir a Cristo, aquele que foi negado por muitos, mas que amava esse povo. E diz ao povo a serem como recém-nascidos, a desejar o leite materno. Primeiro, uma descoberta, a necessidade, a doçura, que cada dia era para ter um prazer de conhecer a Cristo. Cristo, a pedra fundamental, e o povo a serem como pedras vivas que para deixar Cristo usá-los para uma construção, para construir o templo. Vemos lá em 1 Pedro 2, 6 e 7. Pois as escrituras sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser mais importante de todas. E o povo, 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Glória a Deus por isso, um povo escolhido. Vemos também a submissão. O pedido pede ao povo para se afastar de tudo que era mal. Pede também para viverem uma vida digna, honesta, entre os gentios, para que em tudo que eles falassem fosse bom, para que não tivessem nada do que falar do povo, obedecendo às autoridades, fazendo a vontade de Deus e fazendo bem para serem bem vistos. 1 Pedro 2,17. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Deveres, vemos lá em 1 Pedro 2,18. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem. Não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Seguir o exemplo de Cristo, que mesmo sendo insultado, sem ter cometido qualquer pecado, nunca ter mentido, não respondeu com insultos. Ele sofreu por todos, sendo um exemplo, e colocou sua esperança no justo juiz. Eram como ovelhas, esse povo era como ovelhas perdidas, mas o bom pastor os encontrou e tem cuidado dessas pessoas como ovelhas, como um povo. Cuidado. Aos casados, as mulheres, sujeitai-vos aos seus maridos. Se este não for do Senhor, se os seus maridos não fossem do Senhor, eram para elas terem boas ações, porque pelas ações esses maridos veriam a honestidade e o respeito. E eram para essas mulheres também saber que a beleza vinha do coração. E escreve aos homens que reconhecessem as suas mulheres e que as tratassem bem, com respeito, pois
os dois receberiam a vida que é dada por Deus. Amor fraternal. 1 Pedro 3:8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuir o mal com o mal, nem insultos com insultos. Ao contrário, eram para ser educados, para serem respeitosos. E diz: quem desejar uma vida e para ver os dias felizes, deveriam guardar a sua língua, guardar da falsidade. Deveriam se afastar do mal e fazer o bem, pois os olhos do Senhor, aos olhos do Senhor, estes sim eram justos. E estar com os ouvidos atentos e sempre orando. Era para fazer o bem. Dosar as palavras para viver dias bons, que os lábios proferissem apenas palavras boas, nada de palavras de engano, eram para ser verdadeiros. 1 Pedro 3, 10, 12. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não falem coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e faça o bem, procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. Vidas transformadas. Por isso era necessário ter a Cristo como único Senhor em seus corações, estar sempre preparados para ouvir com mansidão e temor a qualquer um que perguntasse sobre a razão da esperança, sobre aquilo que eles criam. Melhor era padecer fazendo bem a vontade de Deus do que fazendo o mal. Um grande exemplo foi Cristo, que se humilhou, sendo obediente até a morte. Sofreu acusações, mas permaneceu no propósito de ser o Salvador. Vigiar em oração. Diz que o fim de todas as coisas estava perto. Então era necessário estar alertas. Amar sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos, os livra do pecado. Hospedar uns aos outros sem reclamar. Ser bons administradores do dom que receberam de Deus. Que cada um usasse seu próprio dom para fazer o bem aos outros. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim, para que em tudo fosse louvado por meio de Jesus Cristo. Tudo, em todas as obras, pudessem ver, testemunhar que eles criam em Deus e que pertenciam, que exaltava ao Deus glorioso, ao Deus que por nós tudo pode fazer. Fala ao povo, 1 Pedro 4, 12 ao 13. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pelo qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Difícil essas palavras, não é mesmo? Mas era necessário para animar o povo. Diz também para não se envergonharem de Cristo, mas que glorificasse o Pai que está no céu. Exortação. Aos presbíteros, apacentai o rebanho por voluntariedade, não por força, servindo de exemplo ao rebanho, para alcançar a coroa da glória. Aos jovens, sede sujeitos aos anciões, sejam respeitosos, Respeitem os anciões, revestidos de humildade, pois assim Deus daria graça a eles. 1 Pedro 5, 6 ao 11.
Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertos e vigiai. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. E finaliza esta carta com uma saudação. 1 Pedro 5,14. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Que a paz esteja com todos vocês que pertencem a Cristo. 2 Pedro, segunda carta. Inicia-se com uma saudação, que está lá em 2 Pedro 1, 1 e 2. Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. E ao povo. 2 Pedro 3:1. Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembre destas coisas. Vemos o chamado que está lá em 2 Pedro 1, 3 ao 7. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé de que vocês têm. A bondade junte o conhecimento e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança e a perseverança a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã e a amizade cristã, juntem o amor. Tudo para ter um conhecimento e o direito de ir receber a salvação, ter a vida eterna. 2 Pedro 1,10. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de Deus, na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. Ou seja, era caminhar realizando a vocação, a eleição de anunciar a Cristo. Pedro se propõe a deixar sempre os ensinamentos ao povo, sempre reforçando a terem a lembrar, a fazerem com firmeza a obra do Senhor, mesmo que ele não estivesse ali. Ele se propunha a fazer com que o povo se lembrassem que era melhor caminhar e seguir a Cristo, aguardar, a seguir, a garantir a vida com Cristo. Alerta contra os falsos mestres. 2 Pedro 2:1. No passado, apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecendo falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou, e isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Ter cuidado com os falsos mestres que com bons argumentos tentariam
fazer com que eles se desviassem do caminho. Muitos o seguiriam, sim, causando vergonha, mas era para o povo permanecer, estar alerta, vigiar, lembrando sempre que Deus era justo em suas ações. Permanecer firmes, segundo Pedro 3, 1 e 2. Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o evangelho a vocês. Muitos perguntariam, indagariam a esse povo, aonde estava a promessa da vinda? A vinda de Cristo, segundo Pedro 3, do 8 ao 13. Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer como um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir, sabendo que tudo isso vai ser destruído assim. Então, que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos como fogo e tudo que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. E exorta, que está lá em 2 Pedro 3, 14 ao 18. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha, sem culpa, diante dele. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com as outras partes das Escrituras Sagradas. E assim, eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Duas cartas bem diretas. Uma anima a permanecer firmes no caminho, fazendo lembrar que haverá perseguições sim, mas que devem ser fortes para não serem destruídos. Um alerta a fazer o povo entender que haverá lutas, mas nunca deixar os caminhos do Senhor. O povo tinha que ser forte e corajoso. Palavrinhas-chave: salvação, escolhidos, bem-dizer, firmeza, conhecer a Cristo, sofrer pelo bem, batismo, alegria, amor fraternal, servir, obedecer. Segunda carta, nós vemos um alerta. Quando aqueles que desejavam trazer uma outra doutrina, falsos mestres, sutilmente tentando enganar o povo, estariam no meio, tentando distorcer o que era real e verdadeiro. Mas que era para o povo permanecer conhecendo, para quando esses falsos mestres
falassem alguma coisa, eles saberiam distinguir o que era certo e o que era errado. Palavrinhas-chave: santidade, conhecer a Cristo, oração, vigiar, estar alertas, falsos mestres, amor fraternal, crer e confiar, Cristo virá. Conclusão. Breve virá o Senhor. Como estamos nos preparando para este dia? Como vai a nossa caminhada com Cristo? Lendo estas cartas, podemos entender que devemos caminhar olhando para o alvo, Cristo Jesus. Seremos perseguidos, provados, tentados pelo inimigo, mas devemos sempre estar alertas, lembrando do sacrifício que Cristo fez por nós. Sofreu e morreu numa cruz para nos dar a vida, graça e a paz. Louve com alegria. Temos um chamado, devemos crescer a cada dia, conhecendo e praticando a palavra do Senhor. Pois assim, seremos fortes, estaremos preparados para enfrentar e saber distinguir o que é de Deus e o que não provém de Deus. Adolescentes, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse versículo está em 1 Pedro 2,9. Quando lemos estas duas cartas, vemos uma proximidade muito grande do nosso tempo, onde muitas pessoas tentam nos afastar, nos tirar deste caminho maravilhoso. Temos que a cada dia conhecer a palavra do Senhor. Temos que a cada dia aprender mais do Senhor. Temos que a cada dia nos lembrar do sacrifício que Cristo fez por nós, morrendo numa cruz para nos dar a salvação. O que você está fazendo? Você está alerta? Se não está, ore ao Senhor. Vigie para que o Senhor te dê a capacidade de a cada dia conseguir caminhar neste caminho, olhando para o alvo, deixando de lado aquilo que os outros dizem que é certo, que nós sabemos que é errado. Então, que o Senhor nos conduza neste caminho e que tenhamos uma vida real com Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, gratos pelo Teu amor para conosco. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a caminhar mais contigo e que possamos, Senhor, bendizer e exaltar o Teu santo nome. Senhor, que essas palavras, Senhor, fiquem em nosso coração, permaneçam em nosso coração e que possamos, assim, a cada dia, Senhor, compreender aquilo que Tu queres para nós. Nos ajuda, Senhor, a ler a Tua palavra, entender a Tua palavra e trazer, Senhor, para os nossos dias, para a nossa vida, e que assim, Senhor, possamos bendizer e exaltar o Teu santo nome. Fica conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, que seja um dia de grande alegria e que logo mais possamos estar juntos. Fiquem na paz de Deus.